Olá, bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E esse podcast eu vou começar diferente. Assim, contribuir, não, eu vou... Ei, João, desculpa, volto de novo. Olá, bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E hoje eu venho com a notícia maravilhosa que nós estamos com 15 mil seguidores e mais de 278 mil visualizações aqui no YouTube, no Cantos e Encantos. E para comemorar esse número em 9 meses, tá? E para comemorar esse número, eu trago hoje uma pessoa muito especial para mim, que é um primo querido. Ele é o Tiago Moraes, o professor nota 1000 no Enem, e uma pessoa super de sucesso, e ele vai contar a história dele para a gente. Tiago, bem-vindo ao nosso podcast. Me conta, eu quero que você conte a sua história, como é que você se tornou esse professor nota 1000 do Enem. Conta um pouquinho da tua trajetória até aqui. Perfeitamente. Muito obrigado pelo convite, Rosângela. Tiago Moraes, filho do João Rodrigues Moraes, da Terezinha de Oliveira Moraes, sua tia, né? Assim, a nossa família tem uma base, um pilar educacional absurdo, interessante, que ele envolve, além da educação formal, a informal cotidiana, que envolve os princípios cristãos, o que é apregoado dentro da igreja, o que é apregoado no quesito bons valores, princípios. Então, tudo isso foi elemento norteador para que eu pudesse, de fato, me tornar futuramente, claro, um professor. É o que minha mãe queria realmente. Meu filho, você precisa ser um educador, porque a forma que você conduz as coisas aqui na rua, lá do bairro Mafrense, olha só, é interessante. Então, assim, por que não contribuir com a cidade de Teresina, com o estado do Piauí, né? E, claro, a gente conseguiu alçar voos grandiosos. Eu me tornei um professor de redação, graças a Deus, renomado aqui no estado do Piauí, com grandes e valiosos resultados, e trazendo em pauta sempre o nome do estado do Piauí como um celeiro de educação e, sobretudo, de redação, Rosângela. Nós somos, né, um dos estados, se não, eu arrisco até dizer aqui, sem dúvidas, o estado que mais fomenta a redação no Brasil. Mas, assim, conta... Qual foi o sonho? Você sonhou em ser um professor ou você estudou pensando, eu quero me tornar o cara que vai ser o professor nota 1000 do Enem? Ou foi uma consequência da sua, digamos, da sua busca em ser um excelente professor? Assim, a gente sempre foi lapidado nas escolas públicas, inicialmente, né? Eu estudei muito tempo na escola pública, sempre tive alguns professores de matemática, de geografia, de história, que é o que eu pensava inicialmente. Eu vou ser professor de história, gostava bastante. No entanto, fiz o vestibular para letras português. O ano era 2001. O ano 2001, formei em 2005. Entrei na Universidade Federal do Piauí, entrei no curso de letras português, pensa, não, vou fazer o curso, mas talvez eu vou alçar direito, pela questão do Estado, do país, aqueles cursos mais pretendidos, os cursos mais cobiçados, os cursos mais bem vistos e quistos socialmente, né? No entanto, com 2 anos de curso, comecei a gostar bastante do curso de letras português, da área de literatura, de gramática, e olha só como é que é o destino. Por último, foi que eu fui gostar mais de redação, de escrever, de competências leitoras que envolvem diversas leituras, de contos, de poemas, de crônicas, de cartas, de editoriais, de artigos de opinião. Então, eu conseguia me envolver, de fato, nessa forma de ler bastante e, claro, produzir, entender como é que os alunos escrevem, por que escrevem, né? A partir do momento que você coloca num papel tudo que você pensa, tudo que você almeja, tudo que você objetiva, entendeu? E a partir dali, o professor, no caso eu, o professor Tiago Moraes, verificar como é que é esse pensamento lógico do estudante, a partir do momento que ele pode crescer naquilo dali, ele pode lapidar melhor a conduta diretiva, por exemplo, da dissertação dele. Então, assim, dentro da universidade a gente já via essa conduta, esse viés importantíssimo. Esse período você já estava no terceiro Segundo ano ano do curso de letras, Ah. Federal do Piauí, andando de amarelãozão por cima, sol por cima, almoçando no RU. Rapaz, será que é isso que eu quero da vida? Tinha cerca de o quê? Entrei na universidade com 18 anos, com 20 anos de idade, eu decidi o que eu quero. Permaneci no curso de letras, né? Formei já com 4 anos de curso, embora algumas greves aí na Federal do Piauí. Graças a Deus me formei muito bem formado, uma turma muito boa. Inclusive a turma que obteve até o momento, até onde eu sei, a maior média da história da UFP
das provas que são feitas pós o período universitário, né? Então, assim, é uma turma muito bem direcionada e até tanto que a gente conseguiu lograr grandes resultados, né? A turma que se formou. Então, foram 4 anos muito suados, mais 4 anos bem importantíssimos para a minha formação como professor. Por quê? Depois que você se forma em letras, né, no meu caso, você pode lecionar gramática, você pode lecionar interpretação textual, literatura portuguesa, literatura local, no caso a piauiense, pode ser maranhense também, se você se especializar nela, e que também produção de texto, que eu enveredei por ela, que é a redação, a produção textual. Então, assim, eu direcionei, a princípio, Rosângela, para literatura, trabalhei 2 anos e meio em literatura de algumas escolas particulares aqui em Teresina, depois entrei numa escola centenária aqui também em Teresina, lecionando gramática durante 4 anos, e olha só, depois de 5, 6 anos de formado, eu já tenho praticamente 15 anos de formado, foi que eu iniciei em redação e aqui permaneci, na produção de texto. E lembrando, todos os vestibulares exigem produção de texto, exigem redação. Todo concurso público, desde 2017 aqui no Piauí, exige também redação e produção de texto. Então, assim, é uma forma que eu encontrei também de me encontrar, de entender o que o outro pensa sobre assuntos variados que envolvem o social, o político, o cultural, o científico, o tecnológico, dentro da esfera da saúde, da educação, da habitação, dos anseios sociais, etc. Então, a redação ela trouxe para mim esse encontro, né, comigo mesmo como profissional, que poderia, de certa forma, também ajudar o aluno, o estudante, a direcionar melhor o seu pensamento e, claro, também mitigar suas possíveis dúvidas, né, que no dia a dia ele carrega e não consegue, às vezes, encontrar uma espécie de solução ou de um direcionamento. A redação ela faz com que você tenha um viés, uma vertente um pouco mais abrangente da realidade nacional e mundial. Nesse período, você era professor passou a ser professor de gramática, depois foi para a redação, e aí, em algum momento, você foi corretor de provas do Enem, Exatamente. que isso te deu uma bagagem, foi isso? Me deu uma bagagem muito boa, né? A princípio, literatura, depois gramática, redação, em 2009. Fui convidado pelo professor de uma escola pública que eu passei nesse concurso seletivo de 2 anos, professor Avelar, foi até professor também do Colégio Liceu. Um abraço aqui, professor Avelar. Professor Tiago, vamos nos ajudar nas correções do Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Ele, qual é a prerrogativa? Não, você faz um teste, você já é formado em letras português, aí você faz um teste, faz uma formação online, depois uma formação presencial. Bora, fiz o teste, passei no teste, né? Me tornei corretor a partir do ano de 2009, no Exame Nacional do Ensino Médio. Em 2013, já estava no exame de maneira muito mais famigerada, né? Fui premiado, inclusive, à época, pelo ex-ministro da Educação, à época era o Fernando Haddad, como um certificado de distinção e mérito. Só 35 professores ganharam no Brasil todo. Dali. Então, assim, foi aí que a gente começou a alçar, a crescer e potencializar as notas aqui do estado do Piauí. 900 mais, 920, 940, 1.000 pontos, entendeu? O estado do Piauí, Rosângela, embora seja pequeno na quantidade de estudantes, né? E embora a educação pública não seja tão fomentada no quesito educacional direcionado para a redação, a gente consegue, mesmo assim, com esses emperramentos, grandes resultados. É por isso que você chegou a ser o professor nota 1000 por vários anos consequentes, né? Consecutivos, e chegando a bater recorde a nível nacional, é isso? Sim. Em 2006, nós tivemos a primeira... 2016, melhor dizendo, teve o Enem, que envolveu a questão da intolerância religiosa. Eu tive a primeira nota máxima, que hoje é médico, inclusive, o jovem Bruno Valcárcer, né? A época, Rosa, era interessante. Hoje o Enem cobra o quê? 90 questões no primeiro dia e 90 no segundo dia, mais a redação, que é no primeiro. Ele só obteve, à época, lembro de mais 131 pontos. Hoje, 131 pontos para quem almeja medicina, você está fora. Você, infelizmente, está eliminado para uma pública, né? Mas, na época, ele fez 131, mas fez 1.000 pontos na redação. E ele conseguiu passar em duas medicina? Federais, em medicina. Na Federal da Bahia, depois, ainda no mesmo ano, né, vagas remanescentes, na Federal do Piauí no Litoral, que é o FDPA. Ele conseguiu, no ano seguinte, a Isabela Castelo Branco, também com uma quantidade não muito significativa de acertos, né? Abraço, Isabela. 135 acertos na prova objetiva, que também é médica, já se formou. Ela passou na UESP e passou na UFP também.
optou pela UESP. Inteligentemente, ela fez as escolhas dela e, claro, vai se tornar uma grande médica. Né? Então, assim, a redação ela tem mostrado no Brasil, e no Piauí não é diferente, que ela tem feito um diferencial absurdo na vida de muitos estudantes. Assim como eu vi e tive muitos alunos que passaram em face da redação, utilizando esse arcabouço da redação em si, porque é uma disciplina muito perigosa, não adianta você só saber calcular, interpretar, saber história, geografia, filosofia, sociologia, arte, etc. Se você não souber redacionar, redigir, entender uma proposta de redação que tem todo um arcabouço de uma competência leitura prévia, lá do teu fundamental, do teu ensino médio, um bom pré-vestibular, se você precisar, infelizmente você não vai conseguir redigir a altura daquilo que os 2 corretores do Enem almejam. Então, eu, como já fui corretor, sei o que o corretor precisa ver na tua redação, o que é que ele quer ver na tua redação. Então, assim, hoje é um suporte absurdo que a redação oferece para quem quer realmente conseguir passar para o curso mais concorrido de todos, que é medicina. Então, assim, digamos, o Enem ele foi subindo a régua. A cada ano as pessoas iam ficando melhores, então era exigido outras matérias. Então, subiu a régua e agora está muito mais difícil. Muito mais competitivo. Principalmente, Rosângela, porque a maioria almeja medicina. Teresina é muito cultural, é muito provinciana nesse quesito. Primeira instância, medicina. O direito já não está mais na segunda instância, já entra os cursos que envolvem as ciências da tecnologia, que envolvem computação, engenharia de software, entre outras coisas. Odonto, ali na briga também. Então, assim, como cresce a procura pela medicina... Deixa eu entender aí. Você falou aí... vamos lá. Aqui está a medicina, que é o mais procurado. Aí depois a parte informática... Isso, já é a segunda mais procurada no estado do Piauí. Aí depois vem... odonto, direito... Quer dizer que direito e odonto... O direito já perdeu o seu suporte de segundo lugar. Entendeu? Tá. Agora... Está em terceiro, pendendo ali para quarto lugar. Odonto também. Mas hoje o que é que eu costumo até dizer para os meus alunos? O futuro do mundo é a tecnologia. Aí os investimentos aí absurdos do Elon Musk, entre outros também. Então, a necessidade de programadores, a necessidade de novos softwares, de novos programas, enfim, para ostentar, para pulverizar o que o mundo precisa e para sustentar a máquina que nós chamamos aí também da quarta revolução industrial, né? Revolução técnico-científica informacional. Então, assim, em alguns estados, por exemplo, São Paulo, algumas universidades, o curso de computação, de ciência de computação, ele é mais concorrido que o curso de medicina. Por que o povo ainda corre muito para a medicina? Porque ainda é um curso superior que, de certa forma, vai lhe garantir uma certa empregabilidade. Tem a questão do status também, a questão de você ser bem visto socialmente, o que a sociedade quer, o que teu pai quer, o doutor da família. Por isso que torna o curso extremamente concorrido. Para tanto, tem que ter uma nota muito alta na redação, mas não só na redação. Estou falando há 10 anos, mais ou menos 2015, 2016, quando nós tivemos um aluno com 131 acertos e 1.000 na redação. Né? No ano passado, infelizmente, alguns que obtiveram 1.000, ano passado, 2023, não conseguiram aprovação para a medicina. Por quê? Porque se deram muito mal na prova de linguagens, que envolve 45 questões, ou ainda na prova de natureza, que também envolve 45 questões. Então, a redação sozinha, ela não te salva. Ela te ajuda muito, mas sozinha ela não te salva. Então, a pessoa tem que estar bem equilibrada em todos os pratos e muito bem na redação. E muito bem na redação. Se estiver preparado, professor, redação 880... praticamente um milagre para você passar. Que geralmente os aprovados conseguem 940, 960, 980. Nossa, entendeu? quase 1.000. Quase 1.000, porque são 2 avaliadores. Então, o estudante, Rosa, ele é avaliado em 5 competências. Você tem que ser muito bom de português, de gramática. O Enem só permite gramaticalmente um desvio. Por exemplo, eu errei uma crase. O Enem permite. Tiago Moraes, errei uma crase e errei uma vírgula. Você perde 40 pontos. Meu Deus, cadê a tolerância? Já foi. Competência 2, vezes exigir, são 5 competências. 2 vezes exigir que você compreenda o tema integralmente. Né? Já a gente fala do tema último do Enem, foi bem curioso. Que você relacione o seu texto com as diversas áreas do conhecimento, como assim? Sociologia, geografia, história, filosofia, música, cinema. Enfim, as áreas do conhecimento, cinematografia, musicografia. O Enem quer que você relacione com essas áreas, para que você tenha um arcabouço de sustentáculo de discurso e que o seu texto não fique no achismo. Entendeu? Aí vem a competência 3. Professor, eu já argumentei. Não. Ainda vem a competência 3, que vai exigir de você o quê? Uma forma de argumentar genuína, própria, que configure a autoria, que fuja das obviedades. Aí a competência 4, que vai exigir do aluno que ele encadeie as partes textuais por meio de preposições, conjunções, que nós chamamos de coesão, essa ligação entre as partes textuais, né? Que até então é a competência mais elementar. E por último, já que é uma problemática, o Enem sempre coloca esses efeitos de problemática, ele vai exigir uma intervenção.
E aí, o que é que deve ser feito para que você consiga mostrar para o seu corretor que aquele problema ele merece uma mitigação, uma diminuição de problemáticas relacionadas a ele, que ele possa ser aplacado, suavizado na perspectiva do Brasil, sem você colocar, por exemplo, utopias. Nada que envolva utopias, visto que você mora no Brasil. Por exemplo, o tema é a corrupção. Vou pedir o fim da corrupção. Não tem como. É utopia. O tema é violência contra a mulher. Vou pedir o fim da violência contra a mulher. As mulheres vão parar de sofrer, de apanhar, de serem mortas aqui. Não vai ter como. Mas a gente tem que trabalhar com políticas públicas que possam, de certa forma, mitigar. Pois é isso que a redação quer hoje. É muito diferente, Rosângela, do nosso tempo. Entendeu? Muito diferente, porque vai pedir que o aluno compreenda, entenda e que ele esteja a par de todos os conteúdos mais importantes que envolvem sociologia, história, geografia, atualidades, e possa fazer ali até 30 linhas um texto dissertativo para 2 corretores que tu nunca nem viu na vida, que são professores universitários, são professores formados em letras português, com grande experiência na redação. Por isso que eu digo muito e reafirmo. Redação é hoje ainda a disciplina que mais reprova, por exemplo, no Enem e nos concursos públicos. Isso, então, você falando de educação, de leitura, essa leitura de base, essa leitura desde lá o primeiro momento da infância da criança, o segundo momento que é digamos ali de 5 a 10, né, que eu chamo ali a base é até os 5, você lê ali na cama, ler historinha, fazer a criança entender e ter criatividade. Lógico, a imaginação da criança nessa idade aí é bem fértil. Muito. E aí, lá na pré-adolescência, é muito importante também essa leitura, não é isso? Para quando ele chegar nesse momento de estudar, ele já tem uma base bem sólida. Bem sólida. Mas nós temos alguns dilemas ainda nesse quesito aí das competências leituras, Rosângela. Porque, assim, sabido que, infelizmente, no Brasil, nós temos muitas famílias que terceirizam a educação. Existe um processo chamado de literacia familiar. O que é? É o pai, a mãe, o irmão mais velho, o avô, enfim, quem mora com a criança, apresentar para ela, desde as fases inicial, a primeira infância que você falou, a leitura. Para ela saber falar, para ela saber ouvir, para ela saber entender e, claro, saber escrever. Repito, falar, ouvir, entender, escrever. E, claro, você vai se tornar um ser humano, saber ser. Você vai aprender a aprender para depois aprender a ser. E nesse aprender a ser envolve todo um arcabouço, um processo de leitura. Que não é depois dos 10 anos de idade vai ser uma leitura elementar. Não vai ser mais elementar. Vai ser uma leitura para você entender quem é você dentro da sociedade, que forma você pode participar e se tornar um agente de mudança social. Entendeu? Mas, assim, é importante que a família e a escola estejam de mãos dadas nesse quesito. A escola ajudando, contribuindo com formações que envolvam leitura, que envolvam interpretação, que envolvam seminários, que envolvam livros de literatura infantil, de literatura ficcional. Aí a criança ela já entende, porque assim, muitas das vezes as pessoas, os alunos, eles não sabem interpretar cálculos matemáticos, físicos e químicos porque não sabem o quê? Porque não sabem ler, porque não sabem a leitura. Você pega uma prova de Enem, nos dias de hoje, Rosângela, a maioria é interpretativa. A maioria das questões envolve interpretação. Ou errei essa questão porque você não observou essa vírgula, porque você não observou, por exemplo, uma exclamação, você não observou um elemento químico que estava entre parênteses, por exemplo. Então, faltou o quê? Leitura. É sabido que os alunos que, desde cedo, os pais conseguem introjetar na cabeça deles uma leitura assídua, ou seja, uma leitura frequente, são os estudantes que provavelmente vão ter mais sucesso. Por quê? Porque a leitura embasatória, lá desde a primeira infância, a qual você realçou bem aqui, ela foi avolumada, acrescida. Quando o aluno já está numa certa fase de terminar o ensino fundamental, 9º ano, do ensino fundamental 2, para o ensino médio, ele já vai ter todo um aparato. Ele tem muito mais condições. Porque, assim, só ir no ensino médio, pode fazer pesquisa, qualquer pesquisa no Brasil, você vai ver. A quantidade de alunos que lêem no ensino médio é reduzida absurdamente. Então, o que eu digo, mas agora, assim, como educador, o que tu acha que falta para ter mais incentivo à leitura? Porque, assim, dentro da família, no meu caso, Sim. eu leio muito e eu incentivo muito a leitura dos meus filhos. Só que hoje, com a tecnologia, eles estão muito mais dispersos. O mais velho é o louco do livro, que eu chamo. Então, ele é muito apaixonado por leitura, tão tal que migrou para o jornalismo. Sim. Tá? O Arthur já leu menos, o Arthur tem 18, tá? E o Murilo já é totalmente tecnologia. Ele está muito mais, digamos, a comunicação mais com a tecnologia. Sim. E eu compro o livro, olha, vamos ler junto e tal. O livro físico, né? O livro físico, a gente interpretar juntos. E
mas é muito difícil. Qual é, assim, a tua opinião com relação à família, né? Porque o lar como protagonista é justamente isso. Como é que eu posso ajudar a escola a me ajudar? A escola me ajudando, né? Eu Sim, ajudando a sim. escola, não. Como é que eu consigo trazer essa leitura sem ser enfadonha, sem ser cansativa? Qual é a sua opinião? A minha opinião assim, é a escola tentar ampliar o número de projetos pedagógicos, né? Feiras de livros, projetos pedagógicos que envolvam leituras. Por exemplo, hoje o que é que a maioria dos alunos faz? Vou abrir o jogo aqui. O professor passou o livro lá, Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han. Um livro pequeno, curto, mas muito interessante. Né? O que é que o aluno faz? Resumo para que te quer. Por quê? Porque ele tem uma coisa chamada celular. E que é a sociedade do imediatismo. Ele não quer ler o livro todo, até porque se ele achar algumas dúvidas, algumas expressões, algumas palavras, algumas construções sintáticas um tanto quanto absurdas, ele não vai ter capacidade ou então paciência para querer interpretar ou perguntar para alguém. Então o que é que ele procura, infelizmente, é um resumo. Então depois que ele se acostuma aquilo ali, Rosângela, muito dificilmente ele vai fazer o quê? Ele vai voltar ou vai querer ler de fato um livro da primeira até a última página. O Instituto Pro Livro, aqui do Brasil, evidencia que a maioria das pessoas que iniciam livros não conseguem terminar. Que a maioria, cerca de 80%, não conseguem terminar. Lê a capa, contratar, compra o livro porque é bonitinho ali, por isso eles estão investindo muito em capa agora para ver pelo menos a pessoa compra ali. E, infelizmente, as escolas não têm cobrado, exigido como deveria, com muito mais tenacidade, com muito mais incisividade. Por exemplo, o professor colocar questões ali que só quem vai acertar aquela questão é quem lê o livro na íntegra. E aí o aluno, não, só vou ler o enredo do livro, os personagens principais e o que me interessa aqui, o tempo que se passou e alguns contextos históricos. E acabou-se. Né? Hoje, por exemplo, no Piauí, e eu lamento muito, a gente não tem um vestibular próprio. O Piauí não tem vestibular próprio. Bem aqui na Universidade Estadual do Maranhão tem vestibular próprio. Inclusive, vai ser agora no dia 1º de dezembro, vestibular da UEMA, para diversos cursos superiores, inclusive medicina. Lá eles vão cobrar várias e várias obras. Então, 3 delas serão relacionadas provavelmente a temática de redação e as questões que envolvem o quê? Que envolvem linguagens, que são 20 questões. Ano passado eles fizeram a mesma coisa, colocam 3 obras, eles não repetem as obras, entendeu? E tiveram questões de literatura, Rosângela, que quem acertou só foi quem leu a obra na íntegra, a obra toda. Então, por que não cobrar dos alunos, desde cedo nas escolas, isso? Cobrar a leitura inicial até a final, fazendo com que o aluno ele tenha todo um conhecimento de um resenha que ele possa criar, que ele possa fazer, de um enredo da obra, na sua integralidade. E não ele ser um aluno imediatista que vai atrás, por exemplo, de um resumo da internet. E quando ele chegar à fase adulta, inclusive na universidade, ele não vai também frequentar muitas bibliotecas, não. Visto que ele vai ter na palma da mão aqui dali. Então, a gente vai ter um pensamento, um conhecimento, um tanto quanto diminuto, escasso. E vai ser uma sociedade comprometida, muito comprometida em relação a isso. Entendeu? Ao entendimento, a compreensão e a efusão de novos pensamentos. Por quê? Porque é a sociedade imediatista. Então, digamos, o futuro aqui é quem aprender a ler, quem consegue contextualizar, quem consegue sair dessa bolha, porque hoje é uma bolha, não. Eu vou falar assim, eu vejo que quem lê são pessoas realmente que estão fora do comum. Do comum. São pessoas que estão totalmente fora do comum. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu estou falando que eu sou uma leitora, Sim. eu leio bastante e eu estou falando de... Muitas vezes Rosângela, me pego, eu me observo. Opa, quanto tempo eu passei aqui na rede social? Sim. Olha que eu utilizo a rede social como um trabalho. Ou eu vou lá dentro de alguma coisa buscar no Google, ou vou fazer uma pesquisa no GPT, e de repente passou 40 minutos. Demais. E aí você vai fazer uma leitura quando você não está habituado, ou quando você não sabe ler, que eu estou falando não sabe ler, não é de ler. Sim. É de não sabe ler, então tem o hábito de ler. Aí você vai começar a ler ali, dá sono. Você sente tudo menos vontade de ler. Menos vontade de ler. Porque o gostoso mesmo é ficar na internet, o gostoso mesmo é ficar na rede social passa olhando. Na tela. Passa na tela, e passa 40 minutos, e passa 50, e a pessoa diz, mas eu não tenho tempo de leitura, eu não consigo ler porque eu não tenho tempo. E aí eu me vejo muitas vezes nesse papel. Epa, eu já passei tanto tempo aqui nessa rede social. Então, eu me
me proponho, Sim. muitas vezes, a limitar o tempo. Eu boto até um alarmezinho, ó, vou dar uma olhadinha, porque muitas vezes eu entro para me inspirar, ou entro para fazer algum trabalho, ou fazer uma edição, ou fazer alguma coisa, e eu vou lá e aquilo pega a gente. Pega né? demais. Então, assim, voltando aqui para a educação, você acha que essa educação que a gente tem hoje, ela é uma educação que ela tende a mudar, porque senão vai quebrar? Ela precisa mudar. Ela não tende, na minha concepção, como educador, infelizmente, eu não percebo que as escolas estão tendo um esforço absurdo em relação a isso. Algumas se esforçam, por exemplo, proibir em certos momentos o uso do celular, o professor tomar o celular do aluno, ou então conscientizar, ver uma formação, uma palestra, um direcionamento, uma cartilha, falando que é uma ferramenta importante, um instrumento tecnológico de fundamental importância para o teu estudo, para a tua socialização, mas também é uma ferramenta perigosa. Então, assim, o que eu percebo hoje? Os alunos escutam, entendem, mas não compreendem, nem levam em pauta no dia a dia. Aí, por isso que eles falam... Você acabou de dizer, professor, eu não li o livro porque eu não tive tempo. Professor, eu não fiz todas as redações porque eu não tive tempo. Professor, eu não consegui fazer o simulado porque eu não tive tempo. O ter tempo é uma questão de prioridade. E você se alimentou? Me alimentei. Você dormiu? Dormi. Você namorou? Namorei. Você viajou? Viajou. E por que não teve tempo para estudar? Não, porque eu deixei de lado. Era um elemento, uma ação secundária, terciária da minha vida. E depois ele quer... Às vezes cobrar um resultado dele. Isso desenvolve uma coisa, Roland, absurda que nós chamamos de ansiedade. O aluno fica ansioso ao extremo. Por quê? Porque ele não consegue gerenciar o seu tempo. Porque é mais fácil para ele pegar o celular, às vezes ir atrás da vida alheia, numa rede social, entendeu? Ver porque os outros estão vivendo o que ele possivelmente pode viver. Ele quer um resultado diferente, quer um resultado extraordinário, mas ele não está disposto a pagar um preço do agora. A tentar aproveitar o processo de aprendizado agora, da leitura, das várias habilidades leitoras, né, para poder realmente crescer no futuro. Ele só quer, não, quer o propósito, mas não quer suportar ali tudo, as ferramentas necessárias para que esse processo possa ser alçado. Entendeu? É muito difícil. Repito, escola e família, de mãos dadas, entrelaçadas, precisam trabalhar, precisa haver exigência, precisa haver rigidez deles, porque senão a gente vai se tornar uma sociedade doentia, uma sociedade dependente das máquinas. Tem uma obra, rapidamente, chamada 1984. Eu passo para todos os meus alunos, inclusive do nosso curso de redação. Leia uma obra 1984. Essa obra foi protagonizada por um jornalista britânico chamado George Orwell, o mesmo autor da obra A Revolução dos Bichos. É uma obra distópica, é uma distopia, que há muitos anos, ele a produziu muitos e muitos anos, já vislumbrando como se tornaria a sociedade do homem pós-moderno, que somos nós, né? Sociedade pós-moderna. Ele acertou em cheio, acertou na mosca. A sociedade dependente das máquinas, uma sociedade que busca como escape, como subterfúgio, o computador, as máquinas. Então, as relações sociais, interpessoais, cada vez menos envolventes. E aí já parafraseando Bauman aqui, Zygmunt Bauman, né, o sociólogo, uma sociedade muito líquida, uma sociedade cuja sua modernização está pautada naquilo que envolve a liquidez das relações sociais. E o computador ajuda, contribui, mas pode também se tornar uma peça extremamente perigosa. A internet. E é uma peça perigosa, se você não souber gerir. A escola do meu filho proibiu, primeiro, assim, os 2 primeiros anos que ele estudou lá, era normal levar o celular. Esse ano foi proibido levar ele. Se ele precisar falar comigo, ele vai ter que ir lá na recepção e pedir para ligar para mim. Do celular da coordenação. Do celular da coordenação. Então, assim, por quê? Porque observa-se que realmente ela atrapalha. Demais. A criança, ela não tem ainda um gerenciamento emocional. De maturação. De maturidade, não tem maturidade. Às vezes nem nós temos, nós adultos, não temos. Temos dificuldade de eu converso com adultos e diz, professor Thiago, já carreguei meu celular hoje 2 vezes. O teu celular tem quantos anos de uso? Só tem 6 meses. Tava fazendo o quê? Tava trabalhando no celular? Não, tava só rolando na tela mesmo. 2 vezes por dia. Entendeu? Rapaz, a pessoa não trabalha, vive só no celular todo tempo. E às vezes a criança, ela quer jogar, ela quer bater um papo, ter uma rede social. Então, assim, eu achei bem interessante esse posicionamento da escola em realmente proibir o uso do celular. E, assim, Thiago, como educador, eu vou já voltar para o tema do Enem, que é um tema que eu quero falar mais contigo, mas eu vou falar da educação. Na educação, você acha que esse modelo que nós estamos vivendo atualmente, ele vai continuar por longo tempo? Porque hoje eu vejo muito acesso. Quem quer realmente vai para o YouTube,
vai para grandes plataformas de ensino. Esse ensino, ele não vai tomar mais, digamos, mercado do que a educação formal hoje, esse método que muitas vezes a gente passa 4 anos na faculdade e de 4 anos, talvez só 1 ano, realmente você esteja realmente vendo o que você vai aplicar. Como é que você vê essa atual formação universitária? Na formação universitária brasileira, eu vejo muito defasamento ainda. Eu costumo até dizer para os colegas mais próximos de mim, para os que perguntam também, já que você tocou no assunto, muito pouco do que a gente vê na universidade a gente vai conseguir aplicar numa sala de aula, eu como professor. E às vezes um administrador da mesma forma, um farmacêutico, um jornalista, talvez um médico, um dentista, enfim. Porque o método é muito estanque ainda na minha visão, inclusive nas salas de aula, no ensino fundamental, entendeu? Por exemplo, a minha disciplina de redação, Rosângela, é uma disciplina que tem vários e vários conteúdos, vários e vários gêneros textuais, modalidades e tipologias. O que é que eu cobro? O que vai cair? O que é que eu cobro? Redação dissertativa argumentativa. Você está no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu vou cobrar narrativa para você? Eu vou cobrar descrição para você? Editorial, artigo de opinião? Não. Eu vou cobrar dissertação. Eu vou cobrar como é que você precisa se posicionar diante de temas que envolvem a sociedade como um todo, as minorias, etc. É o que o Enem tem cobrado os vestibulares e os concursos públicos. Então, assim, isso também tem mostrado, evidenciado essa dificuldade de gerir muito bem um arcabouço de uma universidade por meio de um fluxograma de curso. Tem muitas disciplinas que, a meu ver, são desnecessárias, que você nunca vai precisar daquilo dali aplicar no dia a dia, e faz com que muitos alunos desistam da universidade. A evasão universitária no Brasil é uma realidade absurda. Evasão universitária, entendeu? Porque, e outra, a educação no Brasil, infelizmente, em muitas escolas, é uma educação passiva. O aluno está ali, senta às 7 da manhã. Até meu filho de 12, papai, todo dia a mesma coisa. Senta lá às 7 da manhã, abre o livro de filosofia, de história, de geografia, de matemática na página 22. Aí amanhã já vai para a página 26. Lembra que eu fico sentado, vou tomar água, vou ao banheiro. De janeiro, fevereiro, que as aulas começam muito cedo aqui no Piauí, até o final do ano, com um intervalo de férias muito curto. Então, isso deixa o aluno muito enfadado, o estudante muito enfadado. E nas universidades eu percebo que não é tão diferente assim. E que isso provoca, às vezes, muita evasão universitária, muita evasão escolar. Também o aluno, às vezes, não entende o que é que ele faz. Já pega meu celular aqui. Aí pega, o professor está dando aula lá, o professor vira as costas, ele fica aqui, ó, passa na tela. Entendeu? Como uma forma de subterfúgio, de escapismo, daquela realidade dele ali. Por quê? Porque a educação ela não foi muito bem direcionada. Então, eu percebo que há essa necessidade no Brasil de as escolas públicas, as escolas privadas, as universidades mudarem a sua forma de gerir, de ensinar, de direcionar o aluno. Porque senão vai haver muitas desistências, muitas evasões. E alunos e profissionais também insatisfeitos e mal formados. E essa chuva aí de cursos, porque assim, hoje todo mundo se diz autoridade, então a gente não sabe quem é a autoridade realmente. Muitas vezes eu entro lá no Instagram ou lá no YouTube, ou que é as plataformas que a gente mais assiste, né? Então, vem normalmente uma pessoa querendo vender ou ofertando algo, Sim. dizendo que era autoridade. Então, a gente não sabe muito quem é a autoridade. Sim. Para eu poder entender quem é aquela pessoa, aí eu tenho que olhar, acompanhar, e ela termina oferecendo um curso ali de uma plataforma. Eu mesmo já comprei curso, eu digo, não acredito que eu comprei esse curso. Eu gosto de experimentar, né? Então, o cara ensinando dentro da plataforma, eu comprei por curiosidade, a comprar imóvel, como você ganhar dinheiro na compra de um imóvel. E aí ele ensina lá como fazer a compra, fazer a reforma, fazer a venda, ele entrega a planilha. Mas eu vou te falar uma coisa, parece brincadeira, ridículo. A forma, lógico que tem uma lógica ali. Tem um marketing por trás. Tem uma lógica. Dentro da lógica, ele aplicou algumas coisas. O resultado final não vai ser o mesmo, porque tudo depende. Então, o que ele queria mostrar no curso era compre o imóvel, reforme, venda. Compre por X, venda por Y, e você tem essa taxa. Agora,
tudo depende qual a localização. Você precisa de uma consultoria Claro. de um profissional e, na verdade, ele está vendendo o curso para a pessoa aprender a fazer só e muitas vezes... E ele nem faz aquilo. Ele nem faz aquilo, muitas ele vende vezes. algum produto que nem ele aprova, mas Eu tenho um amigo que ele é consultor financeiro. Ele falou que tem um carinha aí que estava vendendo e ele é super famoso, né? E ele entrou no grupo, tipo assim, é um master. Ele entrou no grupo e chegou lá no final das contas, ele entrou como investidor. No final, ele quase teve prejuízo. Ele basicamente empatou. Ele teve prejuízo porque ele não teve retorno, né? Então, ele aplicou Y, passou um ano e tirou Y. A mesma coisa. Tirou a mesma coisa. Então, Enganado. assim, nesse momento agora da educação, a gente vê a falha na educação, a pressa da gente aprender, o formato é enfadonho, como você falou, a gente fica preso muitas vezes. Eu mesmo me formei em marketing, administração, com habilitação em marketing, e a gente... Acho que talvez só um terço te aplica muito pouco. tenha servido para mim. Mas é isso, a educação ela tem que mudar. E eu precisa mudar. Na verdade, precisa. Eu olhando aqui, você falando apaixonadamente por redação, quando é que a redação entra na vida de uma pessoa no cotidiano, digamos, traz isso agora para a nossa realidade? Sim. Ela pode entrar por meio de diversas perspectivas, né? A redação ela pode entrar na tua vida a partir de um entendimento de um tema. Por exemplo, o tema é saúde, que envolve, por exemplo, a questão da escassez de médicos oftalmologistas, de médicos psiquiatras nos centros mais periféricos da cidade. Aí, poderia, de certa forma, entender uma proposta de redação dessa. Por que essa escassez é tão latente? De um lado, você percebe o quê? O Estado, que não aparata como deveria, embora o artigo 196, que preconiza a saúde como dever do Estado, coloque isso em pauta, mas não é efetivado. E, de outro lado, a sociedade que pouco efetiva os seus anseios. Como assim? Cobrar, em se manifestar, em exigir, por meio de uma manifestação, por meio de um abaixo-assinado. Então, a redação ela serve para quê? Para você entender esses percalços sociais oriundos tanto do fator estatal, que é muito falho, e também da sociedade, que às vezes se abstém, o silenciamento social. Então, o que é que a redação vai trazer para mim? Um conhecimento mais profundo daquilo, de como eu poderia, de certa forma, exigir do Estado, poderia cobrar da sociedade, poderia requerer do poder público, no tocante à saúde, que é o caso aqui, né, uma maior quantidade de hospitais, de infraestrutura, de médicos, argumentar em cima disso. E, claro, né, exigir essa mudança radical que o país precisa, né, para melhorar, para que as pessoas possam ter mais dignidade. Então, a redação ela veio, Rosângela, hoje no século XXI, né, eu costumo dizer a partir de 2009, esse novo formato da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, que, diga-se de passagem, a redação mais difícil que tem no Brasil. 1000 é muito difícil alguém tirar nota 1000, porque são 2 avaliadores. Então, ela serve para o aluno ele pensar, ele interpretar, ele gerir o tempo dele, porque são 30 linhas para você produzir ali em 1h20. Se você passar de 1h20, você não vai conseguir fazer as outras questões, porque são 90 questões que envolvem linguagens humanas. E, claro, e colocar em prática aquilo dali. E não pode levar lápis não, tá? Nem borracha. É na caneta, direto. Alguns fazem rascunho, se quiser, outros vão fazer ali, né, diretamente mesmo na folha definitiva. Então, assim, a partir do momento que você, de certa forma, estuda, compreende, entende como é que funciona o aparato estatal e o aparato social, você consegue interpretar diversas temáticas. Não só que envolvem saúde, mas que envolve cultura. Começa agora do Enem, né? A herança africana. Pronto, vamos falar agora desse tema, né? Essas temáticas, elas são normalmente muito baseadas no que está acontecendo na visão atual, a visão política. E aí foi colocado esse tema. Como é que é entendido? Vamos desafiador. Vamos colocar esse tema agora, esse ano. Como é que assim, os 3 últimos Enems cobrou, incrivelmente, a expressão desafios. Tudo na nossa vida é um desafio. Você vender é desafio, a gente está aqui é um desafio, a gente escolher a nossa guerra, que a gente estava brincando aqui antes, é um desafio. E o Enem colocou o quê? Em 2017. Primeiro tema lá, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Mas o que são desafios? Desafios são óbices, são empecilhos, são questões, são impasses, são entraves, tudo isso que envolve essas questões dificultosas.
Então, para você entender uma questão dificultosa, é preciso que você leia. É preciso que você compreenda a sociedade, o mundo que te cerca ali. Porque senão você vai ser um indivíduo cerceado pelo mundo, infelizmente. Né? Em 2022, o Enem cobrou de novo desafios. 2017, 2022. Aí 2022 foi desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Observe, foca aí na questão das minorias. Geralmente as minorias é a parte, segmento social que é exigido nas provas do Enem. Né? E para quem não sabe, é o segundo vestibular maior do planeta. Só perde pro da China. Eu costumo até brincar com os alunos. É o Xenem. Não é o Xenem não, mas é um da China. Mas é o segundo maior vestibular. Teve quase 5 milhões de inscritos. Agora no Piauí foi recorde, inclusive, 107 mil estudantes, né, fizeram as inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio. No ano passado, cobrou desafios para o enfrentamento da invisibilidade, do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eita, tema gigante, professor. Aí imagine se o aluno não conseguir compreender o tema, como do ano passado foi muito mais difícil que o desse ano. E nesse ano cobrou desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, assim, se é desafiador, eu preciso entender todos os percalços, todos os problemas, todos os emperramentos que possam envolver o aparato estatal e a vertente social. Por que, Rosângela? Porque são 2 parágrafos que eu vou usar no meio da minha redação para argumentar. De um lado, eu uso o Estado. É uma opção que você tem. E do outro lado, no parágrafo 3, a sociedade. O Estado que é negligente, o Estado muitas das vezes inoperante, o Estado que não cumpre as suas prerrogativas constitucionais e a sociedade silenciada, a sociedade que não se manifesta, a sociedade que destila ódio, que destila preconceito, por exemplo, contra muitos africanos, né? O arcabouço que nós temos afro-brasileiro, entre outros. Mas para entender um tema desse, meu amigo, é preciso que você leia muito. E você lá, desde as suas bases educacionais, você tenha conhecimento do que envolve desafios. Porque no final das contas, na minha redação, eu vou ter que colocar um propósito de intervenção. E eu não posso colocar bobagem, nem asneira, nem obviedades na minha intervenção, muito menos utopias. Tá vendo como a leitura ela é necessária? Em todos os seus processos evolutivos de estudante e de profissional também. Porque você tem que, na verdade, você tem que estar o tempo todo pensando na sociedade como um todo. Para você fazer uma boa redação no Enem, é isso, né? Você tem que estar antenado com tudo. Você tem que pensar no que houve, no caso dessa redação desse ano, os nossos antepassados, como foi a história do Brasil. Período de colonização, da escravidão, então, tudo. A redação ela veio com base muito na história, a base histórica, e a base política atual, como a gente reflete isso na sociedade, como a gente vê também todo esse, digamos, preconceito, ou se a gente é preconceituoso, ou muitas vezes... Discriminatório também. A discriminação, e tem todo Eu achei o tema, eu até meio que surpreso, né? Para o meu filho falou, eita, mãe... Foi muito difícil. A namorada dele falou a mesma coisa. Então, é um tema realmente que pegou de surpresa algumas pessoas. Por que pega de surpresa? Mais um viés que envolve preconceito sobre maneira de discriminação, porque é muito pouco debatido nas escolas. Muito pouco debatido. Pergunta para o menino hoje em dia, qual é o dia do índio? Ele não sabe. Quem foi Tiradentes? Dificilmente ele vai saber. Sério? Dificilmente. 1888 ocorreu o que no Brasil? Tem a ver com o tema. 1888. Professor, foi a Constituição. Não foi. A Constituição é 1988. Claro que você não deve decorar datas, mas são datas muito importantes. 1888 é a abolição da escravatura. Entendeu? 1988 é a nossa última Constituição. Estamos na 7ª. Infelizmente, nós percebemos, o Brasil já está na 7ª Constituição. Você observa logo a precariedade de seriedade num país desse, né? Infelizmente. 7ª Constituição. Os Estados Unidos só tem um e dá certo lá, é muito esquisito. Então, assim, muitas das vezes as escolas não trabalham questões que envolvem a cultura africana, por isso que muitos alunos foram pegos de surpresa também. Não vi muito isso daí, não. Cobrou na África, eu só vi no 2º ano do ensino médio, algumas questões que envolvem, pronto. Entendeu? Então, eles colocaram um tema que envolve a questão das minorias, a questão do preconceito, daquilo que é muito pouco tratado no dia a dia, da estigmatização social, da estereotipação social. Inclusive, eu falo muito para os alunos. Tem um sociólogo canadense chamado Erving Goffman. Ele criou uma teoria, que é muito certa, essa teoria é muito boa, chama Teoria do Estigma Social. Ele diz assim, a sociedade estabelece padrões tidos como certos, alçados como certos. E quem não se adequa a esse padrão sofre o quê? Rotulação negativa. É o que ocorre com negros, ocorre com homossexuais, ocorre com minorias como um todo, com mulheres, por exemplo, as mulheres que foi o tema do ano passado, as mulheres cuidadoras, ocorrem com surdos, ocorre com pessoas com dificuldade de enxergar, enfim, com idosos. Com as minorias, então, com as minorias. É o que o exame cobra, entendeu? Se o aluno parte desse princípio de que o Enem vai exigir
questões que envolvem judicialização da vida, que envolvem questão das minorias, do social, político, cultural, ele vai ter muito mais capacidade de argumentar, de discutir, de pensar e de se sobressair diante de um tema desse. Então, ele está fomentando que você pense, Sim. que você estude e que você olhe por outro lado. Várias ópticas. E principalmente a ótica do que está sofrendo. Do que está sofrendo. Daqueles cujas políticas públicas não são muito bem direcionadas. Porque uma coisa é a política existir. Você está lá no espírito das leis de Montesquieu, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Você está lá na Constituição de 1988, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. São de verdade? Nós somos iguais perante a lei? Infelizmente, não. Isso é técnica, isso é teoria. Mas você vai para a praticidade, é claro que não. Né? Inclusive, você vê hoje parte significativa das pessoas que estão encarceradas. Muitos deles sequer nem foram julgadas. Entendeu? Alguns foram presos injustamente, por exemplo. Entendeu? Então, é uma sociedade que, às vezes, você percebe que tem um viés um tanto quanto danoso para determinados pensamentos, ideias e até a forma de você viver dignamente. Por quê? Porque não foi dada a ela uma educação pautada, uma educação digna, uma capacidade dela poder crescer socialmente, dela poder não depender de um salário mínimo, não depender de um auxílio governamental, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito de culpar na redação e direcionar meus alunos também para o viés político. Nós somos propriedade do Estado. O Estado deve prover, o Estado deve reger, o Estado deve cuidar, porque é isso que está constitucionalizado. Mas ele não faz. Então ele é o quê? Inoperante. Ele é negligente. A ingerência estatal é que macula esses vieses sociais. E da África não foi diferente. Não é diferente. Ah, veio esse tema, vamos discutir. Infelizmente, daqui a um mês ninguém vai falar mais. Daqui a 2 anos. Por exemplo, 2015, vai fazer 10 anos agora. Nós tivemos a lei de feminicídio. No mesmo ano, o Enem cobrou o quê? A questão da violência contra a mulher. Eu era corretor ainda, várias propostas de intervenções belíssimas, digníssimas, maravilhosas. Aí você pega de 2015 até 2024, entramos numa pandemia, o número de violência contra a mulher cresceu, de feminicídio cresceu absurdamente. Mesmo nós tendo o quê? A Lei Maria da Penha, que tem mais de uma década, e a lei de feminicídio. Aí você evidencia o que no Brasil? Que, infelizmente, lei nenhuma é garantia de sucesso. Por isso que eu peço também para os alunos, Rosângela, não vão pedir bem que a criação de leis, como se lei no Brasil fosse bastar. Se bastasse, nós não estaríamos na 7ª Constituição. Já está vendo? Então, falta seriedade política, falta exigência, falta que a sociedade ela não se silencie, ela possa se manifestar, possa exigir os seus direitos. E é isso que a escola deve ensinar, a você fazer, exigir seu direito não para si, mas para a comunidade como um todo. Isso é verdadeira educação. Essa é a verdadeira educação. É o que precisa para que haja mudança e mudança de verdade, melhorias, qualidade de vida. Entendeu? Porque se você estiver ciente e se você souber cobrar, a coisa muda. Acontece que, com pouca educação, digamos, você me falou agora que 102 mil inscritos... 107 mil inscritos. Só no Piauí. Só no Piauí. Foi recorde, inclusive. Inclusive, o Piauí é um dos estados... digamos, eu vou falar de um número de analfabetos. É o número 1. É o número 1. No último censo do IBGE, infelizmente, o estado do Piauí, é lamentável a gente falar. Olha que contraste. Mas é o número 1, é um contraste. Olha só, você me falou aqui, Rosângela, nós temos a nota, foram... 6 notas mil. 6 notas mil no último Enem. O Piauí foi o primeiro do Brasil. Aí a gente tem o quê? O maior número de alfabetos. De analfabetos. Do Brasil. Do país. E nós temos os melhores profissionais. O concurso passou, o piauiense foi lá, fez, passou. Ele é realmente conhecido nacionalmente. E, ao mesmo tempo, é o estado mais de analfabetos. Infelizmente. Então, assim, é um contraste muito grande. É um contraste muito grande. Eu costumo dizer que o Piauí ele vive entre o céu e o inferno, né? Essa antítese. O céu, geralmente nas escolas privadas, os grandes professores, materiais muito bem elaborados, muito simulados, muito bem feitos, uma exigência absurda do aluno. Mas você vai para a pública, infelizmente, nós temos aí esse disparate muito grande. Mas o legal de tudo isso é que saem pérolas como você, saiu da escola pública. Da escola pública. Do Estênio Eurípides de Aguiar, no Marquês. Pois é, estudou na escola pública. Formei escola pública. Formou em escola universidade pública. E se sobressaiu e hoje está empreendendo na área de educação. Sim. E aí eu quero falar desse assunto contigo. Quando foi que você percebeu que era hora de lançar o nome Thiago Moraes, que é um nome que brilha hoje os olhos do aluno? Eu tenho o meu sobrinho fez redação
lá com você e muitos amigos, os filhos fazem redação e tem uma marca Tiago Moraes hoje no mercado da educação piauiense. Como foi que você se lançou? Como foi que você teve essa ideia? Agora eu vou lançar o nome Tiago Moraes. A ideia principal ela surgiu a partir do momento que você está insatisfeito com o mercado, né? Você tem que fugir da manada, do efeito da manada. Você não quer mais aqueles resultados simplórios, aqueles resultados óbvios, que você já termina o ano, já vai saber que aquilo vai acontecer. Não, eu quero fazer o diferente, eu quero enfrentar aqui um risco, quero viver, quero me arriscar, porque coragem eu tenho. Visão, estava criando visão, estudando para, né? E competência também, que foi mostrada durante as minhas correções do Exame Nacional do Ensino Médio, nas quais eu fui premiado, né? E, claro, as escolas particulares que eu trabalho tendo grandes resultados. Então, vamos empreender a partir de agora. E lancei em 2016, em parceria com alguns colegas, amigos, né? Até sendo direcionados por outros também, o curso de redação professor Tiago Moraes. Inicialmente, na primeira semana de aula, nós tínhamos 16 alunos. Olha só, 16 alunos. Finalizamos o ano com 108 alunos. Olha só, já cresceu absurdamente. No ano de 2010, aí já teve a primeira nota 1000 do Bruno, que eu falei aqui, do Bruno Valcácer. Com essa primeira nota 1000, já no segundo ano, nós já começamos o curso com mais de 300 alunos. Enfim, agora em 2023, o curso já movimentou absurdamente de 2016 até agora. Nós já matriculamos mais de 4 mil alunos. Entendeu? E até agora... De lá para cá, entendeu? Ou seja, mais de 4 mil estudantes já passaram pela gente, já tiveram suas vidas impactadas, transformadas pela forma que eu criei a metodologia TM de redação, Tiago Moraes de redação, de fazer o diferencial, não só no Enem, mas também nas particulares, nos concursos públicos. Nós tivemos alunos aprovados na Polícia Federal, entendeu? Como o Lucas, tivemos alunos aprovados em outros concursos, como Tribunal de Justiça, como concurso da Polícia Civil, mas notadamente para o Exame Nacional do Ensino Médio e muitas particulares também, né, entre outras universidades do Brasil. Hoje você dá aula em outros estados? Sim. Você tem algum curso online? Como é que você está empreendendo nessas outras áreas? Assim, a gente tem um curso presencial aqui em Teresina. A gente tem 7 turmas, temos uma gravação da aula que é feita às quartas-feiras. O aluno faltou, por exemplo, perdi a aula do professor, e agora? O aluno não vai ter prejuízo, você vai ter a sua aula 100% gravada. O tema de redação ele vai para o seu e-mail, vai para o seu celular, vai em PDF. O aluno não pode, ele está doente, não pode vir de jeito nenhum. Ele manda a redação para o nosso curso, a gente imprime, faz a correção, devolve para ele. Entendeu? Então, essa marca, essa forma de ensinar, de abraçar, de entender, de envolver o aluno, o aprendizado da redação de uma maneira diferenciada, a gente conseguiu também levar para outras cidades. Tem um programa chamado Tiago, projeto nosso. Tiago Moraes Itinerante, que eu, com minha esposa Márcia, né? A gente viaja em diversas cidades. Aqui, eu te falei há pouco para você, nós estávamos em Balsas, daqui para lá cerca de 700 quilômetros. Balsas, Maranhão, que é a cidade do agro, lá no estado do Maranhão, em paralelo com Imperatriz. Né? Fizemos Chapadinha, fizemos Anaporus, fizemos Floriano diversas vezes, Capitão de Campos, a cidade de Landre Salles, levando a nossa marca, o nosso nome, a nossa forma envolvente de ensinar redação e de ajudar, contribuir para que o estado do Piauí, do Maranhão, também possa também obter grandes resultados, os alunos possam conquistar suas liberdades a partir de uma redação muito bem lapidada, uma redação bem feita que se torne competitiva para quaisquer vestibulares. É possível ter um curso de redação online hoje? Tu pensa nisso? Eu penso. No entanto, o online ele perde muita capilaridade na minha visão. Já pensei bastante nisso. Por quê? Porque redação, para mim, Rosângela, preciso ter contato com o aluno. Eu preciso olhar no olho do aluno. Eu preciso sentar com o aluno e entender. No online, talvez eu cresça absurdamente com a quantidade de alunos, mas mesmo assim, provavelmente eu perca capilaridade no tocante aos investimentos e ganhos nesse curso de redação e também resultado. E assim, a partir do momento que eu sinto com o aluno, ele aprende mais. Pronto, eu fiquei curiosa aí você falando que precisa sentar com o aluno, precisa entender o aluno. Qual é esse diferencial? O diferencial é a monitoria. Eu estou com o aluno, ou então no momento eu não posso estar com o aluno no momento da aula, ou então da feitura textual, da produção de texto, tem o meu monitor. No meu curso são 2 monitores por turma. Turma de 30 alunos, turma de 35 alunos, turma de 40 alunos, tá ali os 2 monitores. O aluno levanta o braço, o monitor vai lá e tira uma dúvida. Quem são os monitores? São ex-alunos meus, formados por mim, hoje estudantes de medicina, de odonto, de direito, que tiveram excelentes notas no Enem, inclusive 1000, por exemplo, ou notas máximas. E ele se dispõe a ir lá? Ele se dispõe. Eles são funcionários nossos que trabalham nessa pegada, né, nesse ritmo meu que eu cobro, já que eu exijo. Então, o aluno, ele gosta. No online, fica muito difícil. Embora você tenha uma mentoria, você não vai ter uma monitoria.
Entendeu? Então, eu percebo que fica um tanto quanto mais difícil e o aluno talvez não tenha um resultado tão esperado na redação. Isso é mais parecido com mentoria. Você é mais um mentor de redação para o Enem. É saber direcionar o aluno. Porque assim, quando você senta com o aluno, você está no olho com o aluno ali, no dia a dia dele, você sabe quais são as fragilidades dele. E as potencialidades dele. O que ele está passando. O que ele precisa melhorar. Eu preciso ensinar tudo que a redação exige ali, todas as redações? Não. Eu preciso ensinar de acordo com as perspectivas do estudante, do aluno. Vamos logo bem aqui aproveitar essas suas habilidades, reforçá-las, mas vamos perceber as suas debilidades para a gente tentar melhorar com esses investimentos que a gente vai fazer. Com o nosso material, com a minha aula, com as nossas anotações, com os nossos livros, com os nossos monitores e com o nosso acompanhamento. Que eu prefiro ainda que seja com acompanhamento individual. Então, você tá olhando o aluno como indivíduo, Sim. não como um todo, não é isso? Você está olhando a dor dele. Cada um tem uma forma de aprender diferente. Cada um tem uma forma de aprender. Aí você, por exemplo, eu costumo pensar assim. Vamos lá. Esse aqui é bem conhecido. Você tem, bora pedir pro peixe subir na árvore e o macaco subir na árvore. Quem é que vai ganhar? O macaco. O peixe vai perder. Por quê? Porque não faz parte da habilidade dele. Pro aluno da mesma forma. Tem aluno que domina gramática, mas para argumentar ele é ruim. Então, bem que a gente vai tentar na argumentação. Tem aluno que domina os elementos coesivos da redação, mas para intervir ele é ruim. Pois vamos entrar bem aqui na intervenção. Vamos chamar um monitor que é especialista em redação, na parte da intervenção. Entendeu? Então, às vezes, muitas escolas e muitos professores eles não aproveitam as potencialidades do aluno naquele quesito. Como é que eu posso perceber? Olhando no olho do aluno, percebendo as perspectivas dele. Professor, e aí o que é que eu preciso fazer? É tanto que lá no primeiro dia de curso, Rosângela, sempre no primeiro dia de aula, eu peço para o aluno fazer uma redação do nada. Você não vai fazer com rascunho, você vai fazer direto, e eu vou lhe dar só 60 minutos. E eu não vou lhe ajudar hoje. Meu Deus, professor, mas eu entrei no curso para você me ajudar. Não, mas eu quero sentir você. Alguns ficam nervosos, mas a maioria, 99% consegue fazer. Para eu sentir o aluno e perceber se ele está pronto para gerenciar um tempo, o que ele pode produzir, o que ele pode colocar naquelas 30 linhas daquele papel ali, o que ele entende sobre aquela proposta de redação. Que, diga-se de passagem, não é tão simples também, entendeu? Eu boto logo ele ali na prova de fogo, porque é assim que a vida vai exigir dele, vai cobrar dele. Eu, estando mais perto, eu vou entender o meu aluno e conseguir realmente pautar uma mentoria, um direcionamento para ele que vai levá-lo a crescer, a evoluir. Daí você confere, só para eu entender, você confere aquela prova Sim. e você já sente que tipo de aluno ele é, Exatamente. Qual é o nível que ele está, se ele está em um nível médio, mediano, baixo, alto. Exatamente. E aí, isso aí também é... E ele sente. Professor, o senhor não deu nota, eu não dei nota. Porque você não é uma nota, a nota é só um número. Aí, professor, pois a minha vida toda foi eu recebendo a nota. Que é o que as escolas fazem. Rotula o aluno pela nota, o aluno nota 10, o aluno nota 9. E por que o aluno, às vezes o aluno nota 7, o aluno nota 6, ele não pode ser bem visto, ele não pode ser respeitado, não pode ser aproveitado uma potencialidade dele. Entendeu? Nem todo aluno vai dar para ser um químico, um biólogo, um professor, um médico, um dentista, um jornalista. Ele pode ser um esportista de repente, ele pode ser um empreendedor de repente, por que não? Infelizmente, isso falta muito nas escolas ainda. E Tiago, tu falou agora, e assim, eu acabei de ler um livro chamado Potencial Oculto. Sim. E você falou basicamente o que ele fala lá no livro. Ele fala de algumas coisas e uma delas é justamente você aproveitar o potencial daquela pessoa, independente... Que nem sabia que tinha. Às vezes não precisa ele ser o melhor, o mais inteligente, de repente ele é o que se destaca, né? Se destaca. Já leu esse livro? Não conheço. Eu estou apaixonada pelo livro. Pô, assim, já está dentro do... Bote aí no Finalizar neste ano ainda, meta. Coloque na sua meta, na sua agenda. Tiago, nós estamos aí com 1 hora de bate-papo. Eu quero que você deixe uma mensagem para os seus alunos. Qual é o ponto que é mais importante para ele ser um aluno nota 1000? Para você ser um aluno nota 1000, não só em redação, a meu ver, o ponto mais importante é você ter responsabilidade. Você saber o que quer. Mas, às vezes, muito mais importante do que você saber o que quer é você saber o que não quer. É você descobrir quais são as suas potencialidades, o que você precisa, o que você almeja. Eu estou indo a um curso superior porque a maioria quer, a sociedade quer, meu pai quer, ou porque eu preciso dele. De que maneira eu vou impactar a vida das pessoas? Então, para você ser 1000 na vida, para você ser 1000 na redação, para você ser 1000 numa profissão, você precisa ter essas diretrizes. Se você não tiver nenhuma diretriz, qualquer lugar serve. Então, se você quer resultados extraordinários, você tem que fazer o diferente. Você tem que buscar novas metodologias, você tem que ser corajoso, você tem que ter visão, tem que ter empatia. Então, com esses ingredientes, você consegue realmente
potencializar o 1000 que está dentro de você, está na sua cabeça, está no seu coração e vai emanar pelo mundo. É isso, eu penso dessa maneira. Ai, que linda a mensagem. Agora sim, antes da gente finalizar, lógico, eu quero entrar num contexto super importante, porque a gente falou aí de educação, falou um pouco do que é ser um aluno nota 1000 no Enem, de várias outras coisas com relação à educação. Sim. Mas o lar, a casa, essa base familiar é muito importante para o aluno se tornar um aluno nota 1000, que Sim. você acabou de falar aí, que é você se conhecer, né? É você se conhecer, você saber o que você quer, você ter essa base. E essa base familiar que você teve fez diferença na sua vida para você se tornar o professor nota 1000? Absurdamente. A família ela é o arcabouço, o essencial de tudo. Ela é crucial, entendeu? A partir do momento que alguns alunos, alguns estudantes, pessoas como um todo, não têm esse aparato familiar, você chegar em casa, você chega cansado do trabalho, você chega cansado de um simulado, você chega cansado de uma prova, sei lá. Quem está ali para te acolher é a família. Então, seu pai, sua mãe, seu irmão, seus avós, as pessoas que estão acreditando em você, as pessoas que vão te acolher, as pessoas que vão te entender. Entendeu? Você não precisa ficar toda hora querendo aprovação social. Que a sociedade, eu quero aprovação social, mas ela vai te reprovar e depois, às vezes, quando você consegue, ela vai bater nas suas costas e vai dizer, eu sempre acreditei em ti. Então, assim, nós somos aqui da mesma família, Rosa, você sabe muito bem, você conheceu de perto muito bem minha mãe, e como ela deu esse suporte para mim, para o Humberto, para Elane, né? Até mesmo para o meu pai, e educou também os primos, né? Inclusive você também. Então, assim, isso eu carrego muito dela no meu dia a dia. Né? Uhum. Essa base que ela deu, esse conhecimento que envolve a questão da humildade, do apreço, do respeito e das metas. Não é só querer, é você ter como meta, você ter como objetivo de vida, você buscar a Deus acima de tudo e aí você vai conseguir. Por quê? Porque você tem Deus, você tem família, você tem base, você tem solidez. E, claro, você vai ter credibilidade também, condições de galgar melhores horizontes. E hoje o Thiago como pai, o Thiago como esposo, como é que você se considera? Eu me considero extremamente realizado, muito feliz. Tenho uma esposa maravilhosa, uma esposa que me acompanha, que me aprova, uma esposa que, em muitas situações, também puxa minha orelha para determinadas situações que ela vai perceber que não é tão interessante, que não é tão saudável para a nossa vida profissional. Né? Hoje a gente tem um tempo muito mais interessante para a família, a gente não vive só de trabalho, entendeu? É importante, né? Eu brinco muito com o Pedro, pesco com meu filho, que é o Pedro, que tem 12 anos, vai fazer 13 anos agora. A gente anda de bicicleta, corre, entendeu? Assiste juntos, ri juntos, chora também. E vai se entendendo. Porque, assim, a partir do momento que você tem uma esposa, um esposo, um pai, uma mãe, pessoas que estão ao seu redor, que vão te direcionar, que vão te mostrar um bom caminho, você sai de casa com vontade de aprender mais para estudar, vontade de aprender mais para crescer, para trabalhar. E aí você vai potencializando as suas habilidades. Você vai tendo muito mais condições também de ser uma pessoa sobremaneira feliz. Onde é o melhor lugar? É onde você se sente feliz. Eu me sinto muito feliz na minha casa, muito no seio familiar. Que coisa linda. Fico orgulhosa porque, assim, a gente convive desde quando você era criancinha, né? Sim. Então, essa energia continua a mesma, Thiago. É incrível, eu estou te olhando aqui cheio de orgulho, porque essa energia é desde quando você tinha 2 anos, 3 anos. E muito energizada, hein? Muita energia. E aí eu quero aproveitar também, porque para o aluno ser nota 1000, de um professor nota 1000, vamos lá. Como é que a família deve se comportar com esse aluno? Porque muitas vezes a família tem que ser a pessoa que vai dar o apoio. Então, qual é o conselho, qual é a dica que você dá para os pais desse aluno? Porque nós temos uma sociedade muito ansiosa, os alunos, nós temos problemas muito mais sérios de depressão, ansiedade. Demais, o aluno piauiense, eu não sei se é porque falta uma praia, eu não sei exatamente o que acontece no Piauí, mas que tem um índice de depressão muito alto. Então, muito alto, qual é a dica, qual é o conselho que você daria para os pais do aluno que almeja ser nota 1000? Vamos lá, pais. Parem de terceirizar a educação. Dialoguem com os filhos de vocês, conversem, entendam. Às vezes o aluno chega de um vestibular, o estudante de um vestibular, o aluno mal entra no carro. E aí, meu filho, como é que foi? Fechou a prova? E aí, meu filho, como é que foi? Foi 10? Vai tirar 10? Esse negócio de fechar a prova, de tirar 10, infelizmente, de tirar só 1000, isso aí adoece o aluno, cria nele uma carga de expectativa muito grande.
Então, o pai precisa, às vezes, a mãe, a família, entender o aluno, dialogar, perceber que ele é um ser humano, ele não é uma máquina. Não é porque você está pagando a escola dele que ele deve te dar resultados extraordinários. Ele deve ser um filho bom, um filho extraordinário, um filho que vai te respeitar, que vai honrar todo aquele investimento, né, que você fez nele, porque é isso que muitos pais esperam também. Mas entender, dialogar, compreender, ouvi-lo, saiba ouvir o teu filho, converse com o teu filho. Isso é extremamente importante para a gente não se tornar uma sociedade doentia, uma sociedade que acabe dependendo sobremaneira, às vezes, de máquinas, porque o subterfúgio do filho são as máquinas, são os computadores, entendeu? E outras coisas que possam macular a imagem da família. Então, eu acredito muito na questão do diálogo, do entendimento, do pai ouvir, do pai falar, do filho ouvir, do filho falar. Também, porque a partir desse entendimento, a sociedade, sobremaneira a família, ela vai ter uma leveza muito mais importante, muito mais interessante, e ela vai conseguir realmente evoluir como ela precisa realmente dessa evolução aqui no Brasil. Tiago, eu queria até fechar com essa tua fala, mas eu vou aproveitar aqui e falar uma coisa minha, né? Sim. Eu tenho 3 filhos e o Arthur, que é o do meio, ele é mais exatas, né? E ele termina... Eu, Rosângela, eu nunca fui aquela mãe que você fala que cobra. Ai, tá aqui, vamos nota 10, quero um 10 em tudo. Eu sempre fui light. Lembra da mamãe, Sim, né? Eu sou demais. meio que a mamãe, eu sou mais light. Também a sua mãe era light, eu Light tenho demais, certeza. Então, a gente mais... eu cobro ele não se cobrar tanto, porque a gente deu uma base familiar tão boa para os nossos filhos, que, assim, ele resolveu estudar exatas e ele se cobra muito. Então, eu olhando você falando, olha, eu sou totalmente contrário. Eu já faço relaxar. Porque como ele se cobra, a gente já dá tanta base. Ele disse, mamãe, eu quero ir para o ITA. Aí eu falei, quer ir para o ITA? Então, onde é que mais aprova ITA no Brasil? Estado Fortaleza. Fortaleza aprova ITA. Vamos lá, pois vamos. Qual é a escola que você quer? Não, eu quero conhecer as 2. Tem 3 aqui. A gente foi em São José dos Campos, Poliedro. A gente conheceu primeiro o ITA. A gente foi juntos visitar o campus do ITA. Sim. Depois passamos no Poliedro, que é a escola lá de São José, que aprova bastante. E depois o Adriano foi junto com ele fazer as visitas no Farias Brito e no Aritzá. E aí ele resolveu ficar no Aritzá. Então, uma coisa que foi dele, sabe? Muito mais dele. Isso é importante. E aí eu lembro que ele falava... essa autonomia para o filho. Essa autonomia. Hoje, ele viaja, vai para Fortaleza só, vem com 17 anos, ele começou a fazer isso. Ai, meu Deus, meu coração ficou muito apertado. Aqueles primeiros dias, aquelas primeiras vezes, eu tinha que acompanhar e ligar. E aí, hoje, eu tenho certeza do sucesso que ele terá. Porque ele está muito determinado. E, a própria escola, hoje, ele vai fazer novamente o ano que vem, e a própria escola aposta nele. Então, boa, isso é uma leveza que dá, porque eu nunca... Porque você deu autonomia para ele. Eu nunca cobrei, houve eu nunca diálogo, cobrei houve nota. compreensão, entendeu? Infelizmente, às vezes o pai não cobra, mas a escola exige, a escola cobra, e vem ansiedade, vem depressão, vem medo, vem fugacidade, vem vontade de desistir, vem choro, etc. Você pergunta hoje para a maioria dos alunos, corrigiu o gabarito do Enem? A maioria vai dizer, não, porque está com medo. Infelizmente, muitos têm medo ainda. Bastante. De corrigir. corrigir. O Enem acabou domingo agora. E a pessoa não corrigiu ainda? O gabarito oficial sai agora dia 20. Mas assim, tem alguns gabaritos extraoficiais. É você ter mais ou menos uma base, uma noção de como é que você foi. Mas eu tenho certeza que a maioria não corrigiu, porque tem medo. Entendeu? Você não nasce com medo. O medo ele é gerado, e às vezes é gerado dentro da escola. É gerado dentro da família, infelizmente. E essa ansiedade que nós temos hoje no Piauí com relação aos alunos, você acha que se dá a quê? A competitividade. Competitividade absurda, pelas notas, entendeu? Eu já tive alunos recebendo 920 na redação, que é uma nota muito boa. 920 corresponde a 1% dos estudantes que conseguem no Enem. E aluno chora. Ele chora porque conseguiu 920. Ele queria chora de tirar raiva. 1000. Ele queria tirar 1000. 960, ele fica com raiva, entendeu? Às vezes o aluno que tira 9 e não 10. E às vezes o aluno tira 7 e fica morto de feliz.
Então, esse aluno, geralmente, que ele não se pauta por uma nota e se pauta pelo conhecimento, que às vezes a escola não perpassa isso, você tem que abstrair o conteúdo, entender e colocar em prática. Mas, claro que tem um instrumento avaliativo chamado de prova, né? Que eu não sou totalmente a favor disso. Existem outros instrumentos avaliativos, mas, às vezes, essa famigerada busca pelo 10 torna o aluno ansioso, muito ansioso. Então, isso prejudica demais o entendimento, a compreensão. Ele quer sair da escola, às vezes, ele quer... Né, e aí vai, de repente, tomar um remédio para ansiedade, se tornar dependente daquele fármaco. Complicado, muito complicado. Tiago, olha, foi muito bom conversar contigo, entender a cabeça do aluno, Sim. Entender um pouco até da tua história, porque a gente participa, mas não está ali o tempo Isso. todo, né? Então, eu quero te agradecer por esse bate-papo, por essas dicas e... Mais uma vez, obrigado por estar dando todas essas dicas para os nossos pais e para os nossos alunos. Obrigada, tá? Obrigado, eu que agradeço o convite aqui de Cantos em Cantos com a Rosângela Castro, minha prima amada, grande empreendedora, profissional de sucesso. Admiro muito a sua trajetória, a sua história, a nossa família, o quanto ela cresceu, o quanto ela nos deu a base para nós estarmos aqui. Foi um prazer. Sou o seu admirador, que Deus nos abençoe. É a geração dupla, de lá e cá. E que continuemos impactando a vida das pessoas, em todos os sentidos, nos cantos e nos encantos da vida. Olha que fechamento. Ele ainda fechou ali romanticamente falando do Cantos em Cantos. E é isso. O nosso objetivo aqui é colocar o lar, a família, como protagonista das nossas vidas. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio.